frente a frente com os maiores primatas do mundo, os gorilas. Tão temidos quanto admirados, fato é que ninguém encara esse animal durante um ataque de fúria. Imagine o que seria um exército deles. Aterrador, não é mesmo? Ele não é um predador, é verdade. Mas diante de um físico desse, somado à alta habilidade, não é preciso ter uma dieta à base de carne para se tornar um animal altamente perigoso. Todos os outros macacos e símios olham para ele de baixo, literalmente. O motivo? São enormes. Em seu reino, eles são os governantes. E nas regiões em que habitam na África, até mesmo os leões mantêm a distância. Mas nem todos os gorilas são iguais. Existem duas espécies distintas de gorila, a oriental e a ocidental. Dentro desses dois grupos, subespécies igualmente poderosas se desenvolveram. Porém, hoje, iremos olhar para esse reino dividido ao meio, repartido entre os orientais e ocidentais, como fariam dois bons partidos governantes. Agora eu te pergunto, e se os gorilas orientais e ocidentais formarem um exército e se encontrassem em algum ponto intermediário? Irados, furiosos e dispostos a travar uma guerra pelo comando geral da nação. Qual deles venceria? Antes de escolher um lado, antes de declarar filiação ao partido da costa leste ou da costa oeste, convém saber distingui-los. E para isso vamos desvendar cada detalhe desses incríveis animais. Por isso, deixe seu like, se inscreva e vamos nessa! Gorilas orientais têm pelagem mais escura, um preto profundo, especialmente os gorilas orientais das planícies, com pelos curtos, espessos e negros. Já os orientais das montanhas, que também fazem parte dos que possuem pelos mais escuros, apresentam um leve tom azulado. Gorilas ocidentais também são pretos, mas com cor mais clara, muitas vezes acinzentada ou com partes castanhas, o que torna mais fáceis de identificar. Todos os machos, sem exceção, ao atingir certa idade adquirem fios grisalhos nas costas, são os silverbacks. Porém, somente um deles, no caso mais forte, é que irá assumir a liderança do grupo. Gorilas orientais têm rosto mais alongado e tórax mais largo que os ocidentais. E não é só o rosto, eles são maiores em tudo. Os machos ocidentais mais altos costumam medir 1,70 m a 1,75 m de pé, enquanto machos orientais frequentemente ultrapassam 1,83 m quando estão totalmente esticados. Machos ocidentais podem pesar até 170 kg, mas os da costa oriental podem chegar a 205 kg. Em todo caso, ambos têm altura semelhante à de muitos humanos, e mesmo comparado aos atletas mais fortes, ficam muito acima. Muitos atletas de 1,83 m em ótima forma pesam entre 90 e 115 kg. No caso dos gorilas machos, eles possuem de 45 a 90 kg a mais. E um detalhe importante, é tudo de músculo. E aqui eu não estou exagerando. Gorilas barrigudos em natureza geralmente possuem parasitas. A gordura visceral se apresenta somente em animais de cativeiro. Estima-se que gorilas sejam de 6 a 10 vezes mais fortes do que humanos. Ou seja, um soco de gorila pode fraturar o crânio e tirar sua vida. E naquele embate de 100 humanos contra um gorila, claro que os humanos ganhariam por questão de quantidade e não de forma. Apesar de muito forte, os gorilas não possuem muita estamina, ou seja, se cansam mais rápido e 100 humanos juntos teriam mais energia para essa batalha. Mas esse não é o assunto do vídeo. E embora o gorila oriental seja maior que o ocidental, o gorila ocidental é considerado mais forte quilo por quilo. O peso que consegue erguer em relação ao próprio peso corporal supera o que o gorila oriental levanta. Ambos têm massa muscular incrível e os ossos muito densos, mas isso é um pouco mais entre os caras do oeste. Sabemos que são do leste e do oeste, mas onde exatamente? Esses gorilas chegam a viver perto um do outro? Bem, todos vivem na África, mas as espécies estão em duas regiões distintas e as subespécies em 4 áreas ainda mais isoladas. Comecemos pelos orientais. Há gorilas orientais em florestas de montanha de baixa altitude no leste da República Democrática do Congo.
Em algumas selvas remotas da mesma região, porém em áreas mais baixas, encontra-se os gorilas orientais das planícies, que é uma subespécie. A outra subespécie oriental é o gorila das montanhas. O número desses gorilas é tão baixo que cientistas identificaram apenas duas populações. Uma vive nas montanhas vulcânicas Virunga, abrangendo 3 parques nacionais em 3 países: República Democrática do Congo, Ruanda e Uganda. A segunda população de gorilas das montanhas também está em Uganda, no Parque Nacional Impenetrável de Bwiindi. Essa região faz parte do Rift Albertino, um ecossistema de florestas nubladas que vai de 2.200 metros a 4.300 metros de altitude. É um dos habitats de maior altitude para primatas e o mais alto entre os grandes símios. Seu acesso é difícil e terrenos são escorregadios por ali. Para encontrar gorilas ocidentais, precisamos atravessar toda a República Democrática do Congo e ir além. Grandes populações vivem no Congo, Gabão, Guiné Equatorial e Camarões. Essas populações pertencem à subespécie gorila ocidental das planícies, que chega perto da costa do Atlântico. Há ainda populações menores de outra subespécie, o gorila do rio Cross, mais ao noroeste dos Camarões e também da Nigéria. Restam apenas algumas centenas deles, distribuídos nesses 2 países. E o que comem? A dieta explicaria a força desses animais? Bem, como já vimos, eles não são predadores, são herbívoros. A base da sua alimentação é vegetal. A proteína que eles consomem é basicamente insetos que vêm junto nas plantas, ou seja, eles nem escolhem comer isso. Então, como explicar tamanha musculatura? Isso acontece porque a forma de metabolizar o alimento é totalmente diferente dos animais carnívoros, incluindo o ser humano. Gorilas ocidentais consomem muito mais fruta que os orientais. Por exemplo, o gorila ocidental das planícies tem dieta com 67% de frutas. O outro ocidental também come grandes volumes de frutas, mas o gorila oriental ingere bem menos. No gorila das montanhas, frutas são só 2% da dieta. O resto é grosseiramente mato. Apenas 17% da dieta do ocidental das planícies é composta por folhas, brotos e caules, enquanto esses itens constituem 86% da dieta do gorila das montanhas. E qual deles é o mais agressivo? Como eles agem na natureza? Daria para distingui-los somente pelas atitudes? Vejamos, ambos dividem o dia entre períodos de descanso e de deslocamento ou alimentação. Mas a distância percorrida varia, o que aponta dados sobre sua resistência. Gorilas orientais não precisam andar muito. O gorila das montanhas percorre apenas meio quilômetro por dia, o oriental das planícies um pouco mais. Já os ocidentais caminham mais do que o dobro, cerca de 1,1 km diários. Gorilas vivem em grupos liderados por um macho silverback. Os machos ficam com pelos prateados nas costas quando estão maduros e prontos para liderar. Sim, há filhotes, mas também outros machos chamados de blackbacks. Eles sabem que nunca vão ser líderes, mas ajudam como podem. Quando outro macho amadurece, ele pode sair para formar o seu próprio grupo ou então tomar o grupo atual. Como se imagina, isso raramente ocorre sem violência. E tudo gira em torno do silverback, o chefe. Ele tem um harém de fêmeas, decide aonde e quando o grupo vai e lidera o caminho. Mas também cuida da segurança e do bem-estar de todos. Se houver perigo, fará o possível para eliminá-lo. E os blackbacks servem de reforço. Gorilas são geralmente pacíficos, mas pode haver violência dentro do grupo, ou mais ainda quando encontram predadores como leopardos ou tropas rivais. Se sentirem que o outro bando invade seu território, toma sua comida ou ameaça de forma negativa, então pode haver batalha. E se eles lutassem? Bem, sabemos que gorilas ocidentais encontram outros ocidentais na selva, orientais outros orientais. Mas entre orientais e ocidentais há pelo menos 1.125 km de distância. Se ambos avançassem para o centro desse espaço, provavelmente um veria o outro como rival, e a batalha poderia ser digna de um filme. Gorilas são inteligentes e notariam as diferenças físicas entre as duas espécies, então a luta parece o caminho mais provável. Gorilas são rápidos e partem para a ação de imediato, ambos podem atingir 40 km por hora. Podem usar as mãos para se impulsionar ou erguer-se nas pernas, mostrando todo o tamanho e batendo no peito, tentando intimidar. Nenhum recua,
Eles avançam, braços enormes, preparados para golpear, as bocas prontas para morder. Talvez você não soubesse, já que comem frutas e verduras, mas eles têm uma das mordidas mais fortes do reino animal inteiro, 1.300 PSI de pressão. Isso quebra ossos humanos, porém o oponente também é um macaco gigante, e ambos causarão danos enormes um ao outro. O gorila ocidental, quilo por quilo, é mais forte, com a maior força proporcional de qualquer grande símio. Vai machucar o oriental, pode ter certeza. Por ser menor também, mais ágil, o ocidental desvia melhor. Pode usar isso a seu favor, mas carrega a desvantagem do tamanho. Vantagem então para o gorila oriental, provavelmente 36 quilos mais pesado. Sim, o ocidental é mais forte proporcionalmente, mas o oriental tem muito mais massa. No geral, será mais poderoso. Seus golpes doem mais. O tórax largo e o corpanzil absorvem melhor os impactos. Não subestime o ocidental, porque ele vai lutar muito bem, mas só leva vantagem em agilidade. Os dois empatam em velocidade e força de mordida, então tudo deve se resumir a quem é maior e mais forte. Uma regra predominante na natureza. Dito isso, na minha opinião, o exército dos gorilas orientais tem chances de vencer a batalha. Ser maior e mais forte nem sempre decide tudo, mas quase sempre. Agora conta o que você pensa nos comentários, deixe seu like, se inscreva e muito obrigado por assistir. Fui! Depois de 5 anos gerando renda no YouTube e com 5 canais monetizados, eu sei exatamente como te ajudar a alcançar o mesmo resultado. Por apenas R$ 27,00, pagamento único, sem mensalidades, você terá acesso a aulas comigo, direto ao ponto, ensinando como crio meus canais e faturo mais de 25 mil por mês só com AdSense. E tem mais, eu vou te dar de graça o meu narrador virtual, o mesmo que eu uso para criar vídeos em qualquer idioma. O link está no comentário fixado. Não perca essa chance, porque eu estou entregando tudo o que não encontrei quando eu comecei lá atrás.